noite, sejam todos bem-vindos à nossa Casa Espírita Jesus de Nazaré, da cidade de Paranaíba, Mato Grosso do Sul. Sejam bem-vindos, é uma alegria estar aqui e tê-los aqui. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis entregue às tentações, livra-nos de todo mal, que assim seja. Em nome de Deus, o nosso Pai, de Jesus, o nosso Mestre, damos por iniciada a nossa reunião pública desta noite, que assim seja. A nossa reunião, ela se inicia, me perguntaram, né, pessoal que está online, sobre as etapas da reunião. Nós iniciamos com a prece, depois nós falamos uma pergunta do Livro dos Espíritos, depois uma lição evangélica e depois nós temos as vibrações. As vibrações, nós vamos levar a espiritualidade no nosso lar, na nossa casa. A espiritualidade, Deus, Jesus, os nossos mentores espirituais irão aonde o nosso pensamento os levar. Se for até a nossa casa, eles irão. Se for na casa dos familiares, eles irão. Se for de um conhecido no hospital, aonde o nosso pensamento estiver, ali eles estarão. E me perguntaram também sobre a questão do passe. O passe, assim como aqui, na hora do passe, as pessoas sentam e ficam calmas, tranquilas, de olhos fechados, fazendo uma prece, e os médiuns, né, encarnados, e a espiritualidade vem e faz aquele passe que é a troca de energias. Energias ruins, doentias, células doentes, são transformadas, retira aquilo que é ruim, coloca aquilo que é bom. É como a gente recebesse uma transfusão de sangue, né? Você recebe aquele sangue novo, aquele sangue bom. O passe é a mesma coisa, você recebe aquelas energias boas e retira as energias ruins. Então esse é o passe. Aí depois nós temos a prece final e encerramos a nossa reunião. Então é assim que é o roteiro da nossa reunião pública, tá? Vamos iniciar pelo Livro dos Espíritos. Nós ficamos muito felizes essa semana, porque foi sancionado, né, o Dia do Espiritismo, né? O presidente sancionou que dia 18 de abril é o Dia do Espiritismo, né? Então agora nós temos o dia da nossa doutrina espírita, dia 18 de abril. Por quê? Porque dia 18 de abril de 57, gente, já tô até esquecida. Foi quando foi editado o primeiro livro dos Espíritos. Então é por isso que comemora o Dia do Espiritismo, dia 18 de abril. Então é uma alegria para nós espíritas. Então vamos lá. Estamos estudando o Livro dos Espíritos em sequência. Boa noite a todos que estão aqui pelo Facebook. Então, a pergunta, estamos no capítulo 2º. O capítulo 1º era sobre Deus. O capítulo 2º é sobre os elementos gerais do universo, o que compõe, o que tem no universo, né? Estamos na pergunta 18. Um dia o homem penetrará o mistério das coisas que lhe estão ocultas? O véu se levanta para ele, à medida que se depura. Contudo, para compreender certas coisas, precisa de faculdades que ainda não possui.
Então aqui ele está perguntando se um dia o homem vai penetrar o mistério das coisas. Como que foi criado o universo? Como eu posso conhecer Deus, né? Tudo que tem sobre a reencarnação, sobre os espíritos, sobre a criação da matéria, dos mundos. Então, vai chegar um dia que o homem vai poder entender essas coisas que ainda não nos é oculta para nós? Então, aí sim, ele fala que sim, o véu se levanta para ele assim que ele se depura. Então, nós, conforme a nossa inteligência for, né, se ampliando, for melhorando, conforme a gente for tendo mais conhecimento do que? Das ciências, conhecimento das leis divinas, das leis físicas, das leis morais, a nossa inteligência ela vai se alargando, vai se ampliando e nós vamos entendendo mais as coisas e vamos entendendo. E só que assim, para a gente compreender certas coisas, a gente tem que ter faculdade, né? Nós temos 5 sentidos, nós precisamos ter mais faculdades. Hoje nós percebemos, nós temos os 5 sentidos, mas existem mais. Só que o que nós percebemos são esses. Mas conforme a gente for se depurando, evoluindo, nós vamos ter mais faculdades. E aí, com mais faculdades, a gente vai poder entender melhor as coisas que hoje a gente não entende, não conhece, né? Então vai chegar um dia que sim, nós entenderemos e conheceremos. Hoje, para a nossa reflexão, é o capítulo 4. Vamos iniciar um capítulo novo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Esse é o nome do capítulo. Quem disse essa frase foi Jesus. Ele disse essa frase. E agora nós temos 3 passagens evangélicas que Jesus, na época de Jesus, que vem ilustrar sobre essa fala de Jesus. 1. Jesus, tendo vindo para os lados de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos e lhes disse: que dizem os homens quanto ao Filho do Homem? Quem dizem que eu sou? Eles lhe responderam: alguns dizem que sois João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas. Jesus lhes disse: e vós outros, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: vós sois o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus lhe respondeu: sois bem-aventurado, Simão, filho de Jonas, porque não foi nem a carne, nem o sangue que vos revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus. Evangelista Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 17. Aí temos também Marcos, capítulo 8, versículos 27 a 30. Então aqui é bem interessante, né? Que aqui Jesus pergunta, né, para eles, para os discípulos: quem vocês acham que eu sou, né? Aí eles falaram: uns acham que era João Batista, quer dizer, reencarnação, né? Outros acham que é Elias, outro acha que é Jeremias, que tinha voltado. E aí o Simão Pedro disse assim: vós sois o Cristo, o Filho de Deus vivo, né? Porque o Cristo quer dizer Filho de Deus, né? Então aí ele fala que esse conhecimento, né, que o Simão disse, que não foi nem a carne nem o sangue que revelou, mas meu Pai que está nos céus. Então aqui fica bem interessante, bem nítido, né? Que vem falar do quê? Não é nem a carne nem o sangue que te revelou,
mas o quê? O meu Pai que está nos céus. Muitas vezes a gente tem o quê? A mediunidade, nós temos o quê? A intuição. Muitas vezes existem médiums que veem o futuro, que veem coisas acontecidas no passado. Tem pessoas que escutam a mediunidade, ouvem, outros veem, outros têm intuição, né? Então, assim, são coisas que não é física, espirituais, né? É mostrado pra gente, muitas vezes para os médiuns, coisas espirituais, não são coisas materiais, são do espírito. Entretanto, agora outra passagem. Entretanto, Herodes, o tetrarca, ouvindo falar de tudo que Jesus fazia, seu espírito estava em suspenso, porque uns diziam que João ressuscitara de entre os mortos, outros que Elias apareceu, e outros que um dos antigos profetas ressuscitara. Então Herodes disse: eu fiz cortar a cabeça a João, mas quem é este de quem ouvi falar tão grandes coisas? E ele tinha vontade de vê-lo. Evangelista Marcos, capítulo 6, versículo 14 e 15, São Lucas, capítulo 9, versículos 7, 8 e 9. Então aqui já tem uma passagem de Herodes, né, que era uma autoridade naquela época, e que muitos falavam, na época que Jesus, né, estava andando e pregando, falava-se muita coisa. Falava que ele era o João Batista, que tinha ressuscitado. E aí Herodes, ele tinha vontade de conhecer Jesus, né? Ele queria conhecer, queria saber quem que era aquele homem. E ele ainda fala: eu fiz cortar a cabeça de João, quer dizer, eu mandei matar. Eu peguei, eu vi a cabeça do João cortada, ele morreu. Como que ele pode voltar, né? Então ele faz tipo um questionamento. Mas quem é este de quem ouvi falar tão grandes coisas? E ele tinha vontade de vê-lo. Então naquela época falava muita coisa de Jesus. Muitos milagres que Jesus fazia, as curas, a multiplicação dos pães, né? Então assim, muitas coisas Jesus fez. Então as histórias naquela época corria, histórias sobre Jesus corria. Tanto corria que esqueci agora. Tanto corria as histórias de Jesus que quem que tinha medo dele? Não era nem o Herodes, né, que tinha medo dele. Quem tinha medo eram os doutores da lei. Os doutores da lei daquela época, dos templos, tinham medo. Por quê? Porque Jesus, ele é contra tudo o que existia antes. Todos os ensinamentos, tudo aqueles que eles pregavam, tudo, Jesus ia contra. Não podia trabalhar no sábado. Jesus trabalhava no sábado. Fazia cura, fazia isso, fazia aquilo. Então ele ia contra, batia de frente com os doutores da lei. E aí eles falaram: não, esse homem nós temos que acabar com ele, porque ele é um perigo, né? Ele vai pôr a população contra. Então aí foi o que aconteceu. Então Herodes, ele tinha vontade de conhecer Jesus, conversar, porque falava-se muita coisa de Jesus, né, naquela época. Após a transfiguração, seus discípulos o interrogaram, dizendo: por que, pois, os escribas dizem que é preciso que Elias venha antes? Mas Jesus lhes respondeu: é verdade que Elias deve vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio e não o conheceram, mas o trataram como lhes aprouve. E assim que eles farão sofrer o Filho do Homem. Então seus discípulos compreenderam que era de João Batista que lhes havia falado. Mateus, capítulo 7, de 10 a 13, Marcos, capítulo 9, 11, 12 e 13. Então aqui, eles não entendiam, né? Não entendiam, eles achavam, naquela época, eles não entendiam a reencarnação. Eles falavam de ressuscitar,
queria ressuscitar, né? Só que nesse entendimento deles, não era a reencarnação como a gente entende hoje, né? Que você não vai ressuscitar um corpo que já está em decomposição, uma pessoa que já está doente, já está lá com o corpo em decomposição, já morreu, já desencarnou, e vai outro espírito ou o mesmo espírito ali e vai voltar à vida. Então, eles tinham um entendimento de ressuscitar, diferente. Que aquele corpo que estava já em decomposição, que já havia havido a morte do corpo de carne, que havia havido o desligamento do espírito do corpo, que esse corpo ia ressuscitar. Então, isso, naquela época, era o que eles entendiam. E isso não era impossível, né? Porque hoje, com os ensinamentos e com a ciência, com tudo, com a nossa inteligência, a gente percebe que isso é impossível. É impossível um corpo, nós temos o nosso corpo de carne, o nosso perispírito e o nosso espírito. Quando a gente vai reencarnar, o perispírito sempre é ligado ao espírito, sempre. Houve a desencarnação, o perispírito acompanha o espírito. Ele sempre está ligado com ele. Conforme a gente evoluir, o perispírito ele vai fundindo, ele vai se misturando, fundindo com o espírito. Por quê? Porque o perispírito é o que molda o espírito. O espírito, para se apresentar, para se mostrar, é através do perispírito. Então, todo espírito tem o seu perispírito. Quando há morte do corpo de carne, perispírito fica junto com o espírito. E o corpo de carne? Quando o nosso corpo de carne entra em putrefação, a morte do corpo físico, o espírito, o que acontece? Ele é expulso desse corpo de carne. Esse corpo de carne está doente, esse corpo de carne já não serve mais. O espírito, ele desliga, ele tem que sair do corpo de carne. Ele sai do corpo de carne. Então, não tem como. Na ciência, existem 2 tipos de morte aparente, que hoje a ciência já estudou um pouquinho mais e está estudando, que é a catalepsia e a letargia. A catalepsia, você fica com a morte aparente. O seu corpo já vai esfriando, você já vai ficando roxo e dá a impressão que é uma morte aparente. O espírito ainda está ligado ali. E aí, muitas vezes, através do passe, da imposição das mãos, através de orações, volta novamente, né? Mas por que volta novamente? Não é que volta, ele é tipo que se estivesse dormindo e acorda, né? Mas o espírito está ali, o perispírito está ali, naquele corpo de carne. Na catalepsia, é mais fácil de você voltar a acordar. Na letargia, o corpo já começa a ver a decomposição. O caso de Lázaro, né? Lázaro já estava lá na catatumba e aí Jesus fala para ele, levanta-te, né? E ele levanta e ficou bem. Mas por quê? Porque era um caso de quê? De letargia. É uma morte aparente. Porque depois que há a morte do corpo físico, o espírito, ele vai sair do corpo de carne. Ele não fica. Como que ele vai ficar ali se não tem vitalidade, né? Não tem como, né? A razão de ser não existe mais. Então, naquela época, a reencarnação era uma coisa ainda que não se entendia direito, né? E Jesus, esse capítulo, ele vai falar sobre ressurreição e reencarnação. Vai explicar bastante, bem esmiuçadinho para nós, sobre isso daqui. Sobre o que Jesus falou. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Se nós formos pensar, essa é uma verdade que Jesus disse. Como que eu posso ver o reino de Deus? Que jeito que é o reino de Deus?
O reino de Deus é um reino de amor, é um reino de paz, é um reino de felicidade. Eu tenho paz? Eu tenho felicidade? Eu tenho saúde? Ainda não. Eu tenho conhecimento? Ainda não. Eu tenho muitas virtudes? Ainda não. Nós ainda somos espíritos imperfeitos, né? Então nós ainda não conhecemos o reino de Deus, porque a gente não tem essas virtudes, a gente ainda não está preparado para isso. É preciso evoluir para poder conhecer o reino de Deus. E como que a gente vai evoluir? Através da reencarnação, através das vidas sucessivas, né? Só através da reencarnação é que nós podemos compreender a lei de evolução, a lei de progresso. É que nós podemos entender que cada vida se aprende um pouquinho, cada vida evolui um pouco. A gente vai dando um passo após o outro, É na vida terrena, é nas reencarnações. Então ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Se nós não tivermos a reencarnação para evoluir, a gente nunca vai ser um espírito puro. Nós nunca seremos um espírito feliz. Nunca teremos a paz plena, a saúde plena. Então, a reencarnação é necessária. É preciso nascer de novo. Nessa vida eu aprendi pouco. Às vezes eu fiz mais ou menos, mas é o que eu podia fazer. Mas Deus, na sua infinita bondade, vai dar uma nova oportunidade. Não tem problema. Volta lá de novo, faz de novo, minha filha. Limpei a casa, tudo mal limpada, tudo de qualquer jeito, não arredei nada, não tirei tapete, fiz tudo, meu filho. O que acontece? Faz de novo. Varre direito. Passa pano certinho. Não é assim? É assim. E assim a gente vai evoluindo, vai aprendendo, né? A reencarnação é um eterno aprendizado. A gente aprende, desenvolve a inteligência, nós desenvolvemos as virtudes, enfraquecemos os vícios, né? O egoísmo e o orgulho. E vamos evoluindo e crescendo. Então, que fique para nós essa reflexão. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, né? Então, se a gente não evoluísse, se não evoluíssemos, nós iríamos estar sempre chorando, sempre de braços dados com o sofrimento. Evoluindo a cada encarnação, a gente melhora um pouquinho. Vamos ter mais um pouquinho de paz, vamos ter mais um pouquinho de amor, vamos ter mais um pouquinho de saúde. E assim a gente vai alijando do nosso espírito as nossas doenças espirituais, a ignorância, né? A falta de amor em nossos corações. Então, que todos nós, no dia de hoje, possamos refletir na nossa vida, na nossa reencarnação. O que estamos fazendo dela? O que estamos fazendo da nossa vida aqui na Terra? Nós podemos ajudar muito. Muitas pessoas precisam da nossa oração, da nossa palavra amiga, do nosso abraço, do nosso aperto de mão, né? A gente pode ajudar, a gente pode, muitas vezes a gente pensa, eu tenho tão pouco, eu sou infeliz. Mas aí quando você olha, tem pessoas mais tristes do que você. Tem pessoas em dificuldades muito maiores do que a sua, né? Então, que possamos refletir na lição de hoje. Vamos fazer as vibrações? Então vamos fazer as vibrações. Agora é a hora de nós orarmos, pedir a Deus que esteja conosco, que nos ampare, que nos ajude, meu Deus. Ó Pai querido, Pai de infinita bondade, mais uma vez aqui estamos para rogar-te a tua proteção, as tuas benesses.
Esteja conosco, Senhor, ampara-nos. Dá um passe em nós, que a sua centelha divina possa irradiar em cima da nossa cabeça, adentrando todo o nosso cérebro, todo o nosso corpo físico e espiritual. Que tenhamos, Senhor, a paz, o amor, a saúde, o equilíbrio, a harmonização. Que possamos sentir esse jato de luz entrando pelo alto da nossa cabeça, irradiando em nós, saindo pelos dedos das mãos e dos pés. Paz, Senhor, paz, amor, amor, saúde. Nós te pedimos, Senhor Deus, ó Pai querido, visita a nossa casa, os nossos lares, que possamos abrir o portão, a porta, que a espiritualidade superior, os mensageiros de luz, os médicos, os enfermeiros espirituais, possam estar todos aqui para nos atender, nos ajudar. Vamos entrar na nossa casa, abre a porta, olha a sala, vamos ver os quartos, banheiros, cozinha, despensa, quintal, aonde lavamos roupa, edícula no fundo se houver. Todo o quintal estamos vendo. Que a paz, Senhor, adentre o nosso lar. Retira se houver espíritos doentes, malfazejos ou familiares que possam nos adoecer. Sejam envolvidos em amor, em paz e encaminhados para as escolas divinas, para os hospitais. Te pedimos, ó Pai querido, derrama sobre o nosso lar uma chuva de pétalas de rosas brancas, caindo na nossa casa, forrando os móveis, o chão, o sofá. Estamos na nossa casa, com a nossa família. Todos estamos sentindo essas pétalas de rosas caindo, tocando o nosso corpo físico e espiritual, nos energizando. Rogamos ao Pai, faz uma barreira magnética em volta do nosso lar. Vamos ver o muro da nossa casa envolvendo toda a nossa casa. Vamos ver na frente a palavra harmonia, do lado amor, no fundo verdade, do lado justiça. Harmonia, amor, verdade e justiça. E vamos ver um triângulo na frente da nossa casa, em nome de Deus, Cristo e caridade. Rogamos a proteção. Coloca um anjo guardião no portão da nossa casa. Proteja-nos, Senhor, das investidas materiais, das trevas, perigos físicos, materiais, perigos espirituais. Ajuda para que possamos ser bons. Queremos a companhia, Senhor, dos bons espíritos. Ajuda-nos a ser bons, cada um de nós aqui presentes. Nós te pedimos, Senhor Deus, pela nossa família, toda a nossa família, nossos pais, irmãos, esposa, esposo, filhos, genros, noras, netos, bisnetos, que toda a nossa família, aonde ela estiver, que a espiritualidade visite a casa, o lar de cada um, dá um passe espiritual e possa fazer a limpeza no lar de cada um deles.
te rogamos por todas as pessoas que colocam os seus nomes aqui no caderno, que pedem orações e que estão em tratamento, que todos sejam agraciados com a tua presença em seus lares ou nos hospitais, aonde eles estiverem, Senhor. Cuida de cada um, ajuda que os médicos espirituais possam trazer dos laboratórios invisíveis da natureza os remédios, o lenitivo para todos que estão adoecidos em seus lares ou nos hospitais. E assim, Senhor, te agradecemos por todas as bênçãos recebidas, que o nosso planeta, possamos ver o planeta de fora, estamos fora do planeta, e vemos o nosso planeta azul recebendo um jato de luz, centelha divina, harmonizando todos os lares, todos os reinos, todos os lugares estão sendo envolvidos em paz, em amor, em saúde. Toca o coração de cada um, Senhor. Que todos sintam a tua luz, o teu amor a envolvê-los. E nós agradecemos a Deus, a Jesus, a espiritualidade, por todas as bênçãos que recebemos nesta noite. Obrigada, meu Deus. Ajuda para que possamos sempre orar, sempre estar em conexão contigo, hoje e sempre. Querido Mestre, doce Jesus, guia meus passos em tua luz. Eterno amigo da perfeição, guarda contigo o meu coração. Que assim seja. Vamos passar aos passes, que todos orem, todos receberemos. As pessoas que estão aqui no centro, as pessoas que estão em casa assistindo através do Facebook, todos nós iremos receber aquilo que viemos buscar. Pode sentar. Então vamos, sob as divinas vibrações de harmonia, amor, verdade e justiça, em nome de Deus, Cristo e caridade, reúne-se a fraternidade branca dos peregrinos da paz. Inspirai-nos durante o dia para que os nossos pensamentos, palavras e atos reflitam harmonia. Pai, abrandai os nossos corações para que sintamos amor por todos que nos rodeiam, pela humanidade inteira e até por aqueles que nos vierem prejudicar ou aborrecer. Permita, Senhor, que sigamos o caminho da verdade, amando-nos uns aos outros. Fazei, Senhor, que compreendamos a justiça de vossa vontade, dando-nos a oportunidade de servir ao nosso progresso, auxiliando aos nossos irmãos menores. Tudo isso nós vos pedimos, em nome de Jesus Cristo, o nosso guia, o nosso mestre, como um pequenino elo da fraternidade branca dos peregrinos da paz. Peço-vos, Senhor, que nos fortaleceis, a fim de que a vossa corrente se torne coesa, fraterna e harmoniosa, e possa, resistindo aos maus que a atacarem, transformando-os em bons que a defendam. Que assim seja. Vamos continuar em preces, estamos quase terminando a nossa reunião. Vamos receber Deus, Jesus, os mentores espirituais nos nossos lares. Ajuda-nos, ó Pai querido.
Maria de Nazaré, Mãe de Jesus, que recebeu Jesus aqui na terra, ampara-nos também, Senhor. Te pedimos também, ó Pai querido, fortifica a nossa vontade de nos tornar melhor, de evoluir, de estudar, de aprender, desenvolver o amor em nossos corações. Então vamos nos preparar para o encerramento da nossa reunião. Vamos agradecer a Deus, a Jesus, a espiritualidade superior, aos médicos, a equipe de médicos, enfermeiros que aqui se encontram. Obrigada pela presença, pela ajuda, pelo amparo. E em nome de Deus, Cristo e caridade, está terminada, encerrada a nossa reunião pública desta noite. Sê conosco agora e sempre, Senhor, que assim seja. Então, agradecemos a presença de todos, né, aqui no centro, de todos que nos acompanharam pelo Facebook. Que todos tenham uma boa noite, um bom descanso. Fiquem com Deus.